Peguei o celular do meu neto emprestado para fazer uma simples ligação para o médico. 5 minutos depois, descobri que minha própria família me chamava de velha nos bastidores e planejava me livrar de mim como se eu fosse um incômodo. E quando li aquelas mensagens, entendi que tudo aquilo que eu pensava ser amor era apenas tolerância. Se você quer ouvir mais histórias como essa, histórias de famílias que viram suas vidas de cabeça para baixo quando a verdade veio à tona, se inscreva no canal agora e aproveita já me conta nos comentários. De onde você está ouvindo essa história? Qual é a sua cidade? Meu nome é Maria. Tenho 70 anos. E o que vou contar a vocês mudou completamente minha forma de ver a vida e a família. Tudo começou numa terça-feira comum, aparentemente sem importância, mas que se tornaria o dia mais revelador da minha existência. Eu estava na sala da casa do meu filho Felipe, assistindo à televisão, quando senti aquele incômodo familiar, aquela dor que aparece de repente nos rins e que só um médico consegue entender direito. Já tinha marcado consulta havia dias, mas ainda não tinha telefone para confirmar o horário de sexta-feira. Felipe estava no trabalho, Camila em suas coisas, e as crianças ainda estavam na escola. Só Lucas, meu neto de 16 anos, estava em casa estudando no quarto. Lucas, meu filho, posso pegar seu celular emprestado? Preciso fazer uma ligação importante para o consultório do Dr. Henrique. Meu telefone está sem bateria há horas. Chamei do sofá, tentando não fazer drama da dor que sentia. Lucas saiu do quarto com aquele jeito dos adolescentes de hoje, rápido, conectado com todo mundo menos com a gente. Entregou o celular com um claro vó desinteressado e voltou para seus afazeres. Ele era um bom menino, Lucas. Sempre educado comigo, diferente de alguns adultos que eu conhecia. Mas naquela idade, tudo o que importa está na tela daquele aparelho, não é? Disquei o número que tinha decorado de tantas vezes que procurava no consultório. A secretária atendeu, aquela mesma que sempre falava rápido demais, como se tivesse pressa de desligar. Sim, Dona Maria, tudo bem? O doutor ainda tem vaga, sim. Deixa eu confirmar. Fiquei na linha, ouvindo aquela música irritante que os consultórios colocam quando a gente fica esperando. Foi nesse exato momento que o celular tocou. Uma notificação. O visor piscou com aquela luz azul característica, e eu, por hábito de anos, olhei automaticamente para ver quem estava mandando mensagem. Nem sequer estava tentando ser curiosa, só aquele reflexo automático que a gente desenvolve vendo essas telas por perto. A notificação dizia: Grupo, família, sem avó. Parei. A secretária ainda estava falando do outro lado da linha, e eu com o telefone na orelha, mas a atenção toda dividida para aquela frase que havia aparecido. Família? Sem avó? Meu coração disparou por uma razão que eu ainda não conseguia explicar racionalmente. Quando a secretária confirmou a consulta, sexta-feira, 10 da manhã, eu agradeci mecanicamente e desliguei. Coloquei o celular de Lucas na minha frente, naquela tela brilhante que refletia meu rosto enrugado. Só uma espiada rápida, pensei. Não era meu o celular, mas também era apenas um grupo de família, certo? Algo que compartilhava meu nome, meu sangue. Poderia haver algo importante lá. Ou era só isso? Uma justificativa que eu mesma não acreditava muito. Cliquei para abrir o grupo. O que vi me congelou literalmente naquela poltrona. Minhas mãos começaram a tremer. Aquele tremor que não é por idade, mas por emoção pura. Eram mensagens, centenas delas, conversas entre meus filhos, Felipe, Fernanda, Roberto. E Camila também estava participando. A primeira mensagem visível era de Felipe, meu filho mais velho, o engenheiro. Alguém tem que buscar a velha no sábado. Quem se oferece? Abaixo dele, Fernanda respondeu: Eu não, Felipe. Da última vez ela reclamou o caminho inteiro sobre como estou dirigindo. Não aguento mais ouvir crítica dela. E então, Roberto? Por que a gente não reveza? Tipo, um de nós cada semana? Pelo menos espalhava o incômodo. Camila completou. Incômodo é a palavra certa. Ela fica aqui a semana inteira comendo da geladeira, usando água quente demais no banho, deixando a casa com cheiro de velha. Francamente, não sei por que ainda levamos para casa. Minhas mãos tremiam. O visor do celular ficava embaçado pelas lágrimas que começavam a escorrer sem eu ter percebido. Rolei para cima
para as mensagens anteriores, na esperança de ter entendido errado. Mas não havia entendido errado. Velha. Eles me chamavam de velha. Continuei lendo, cada linha queimando a minha alma de um jeito que uma dor física jamais conseguiria. Continuei rolando pela tela do celular. Cada mensagem que lia era como um soco no peito. Minhas mãos estavam geladas, mas o rosto ardia de calor. Eu queria parar de ler. Deveria ter parado, mas era como aqueles acidentes na estrada. A gente não consegue desviar o olhar, mesmo sabendo que vai ver algo que vai marcá-lo para sempre. As mensagens continuavam. Fernanda, minha filha, a que sempre digo que amo como se fosse meu maior tesouro. Ela respondeu para Felipe. Eu não. Da última vez ela reclamou o caminho inteiro sobre como estou dirigindo. Fernanda, cuidado com aquele buraco. Fernanda, por que você freou tão rápido? Fernanda, você deveria ter entrado naquela rua mais cedo. Não aguento mais ouvir crítica dela a cada 2 segundos. Meu psicólogo já disse que essas viagens me estressam demais. Crítica? Tudo o que eu fazia era tentar ajudar. Quando ela dirigia rápido demais para meu gosto, não era por maldade. Era medo. O medo que uma mãe tem quando vê a filha colocando em risco. Será que isso era tão ruim assim? Será que amar era se intrometer? Mas Roberto, meu filho do meio, o que eu pensava que era mais sensível, ele continuou. Pois é, Fernanda. A mãe é sempre tão chata. Fica reclamando de tudo mesmo. E não é só sobre dirigir. A semana passada ela disse que eu não dedico tempo suficiente aos filhos. Como ela ousa? Ela que criou a gente de um jeito completamente diferente. E nem vou começar a falar sobre como ela consome água quente demais no banho, deixa a luz acesa em cômodo que não está usando, liga o ar-condicionado quando não precisa. As contas de água, luz e gás subiram desde que ela chegou. A gente não pode nem falar nada porque ela fica com aquela carinha de coitadinha. Consumo água? Luz. A gente estava falando de minhas necessidades básicas como se fosse um luxo que eu estava implorando por caridade. Uma ducha quente para aliviar dores nas costas era agora um crime ambiental. Usar a luz do corredor para não cair era falta de consideração financeira com eles. Camila, minha nora, não deixou por menos. Ela que eu ajudei tantas vezes quando Felipe estava viajando a trabalho, que cuidei dos filhos dela em finais de semana para ela poder descansar, que sempre fiz aquele bolo de chocolate que ela amava. Camila escreveu com uma frieza que me assustou. Alguém tem que levar a Dona Maria para casa no fim de semana. Mas, francamente, eu preferia muito mais que ela se virasse sozinha. Que ela entendesse que a gente tem nossas vidas, nossos problemas, nossas prioridades. Por que sempre tem que ser obrigação nossa cuidar dela? Ela já não cuidou de vocês quando eram crianças? Já não fez o trabalho dela? Por que agora a gente tem que ser babá de idosa? Babá de idosa. Aquela frase ecoou na minha mente como um grito dentro de um poço profundo. Babá. Como se eu fosse um incômodo que ela tinha que carregar. Como se cada momento comigo fosse uma obrigação imposta. Como se meu próprio sangue, porque Felipe é sangue meu, e os filhos dele também, fossem uma conta que eu deveria estar pagando. Felipe respondeu depois. Ninguém quer Camila. Vou ter que revezar com Roberto e Fernanda então. Cada um leva a mãe 1 semana por mês. Mas aviso, se não der para vocês alguma semana, tem que avisar com antecedência porque não vou deixar ela sozinha. Mas realmente, seria muito mais simples se ela tivesse uma renda própria e pudesse se manter sozinha. Renda própria? Eu recebia minha aposentadoria, que não era muito, mas era minha. Nunca pedi para morarem comigo. Eram eles que me pediam para passar tempo com eles, que me perguntavam: Mãe, você vem passar o fim de semana conosco? E eu, tola que sou, sempre respondia que sim, que era uma honra passar o tempo com meus filhos e netos, vê-los crescer, estar presente. Roberto então escreveu algo que fez meu coração literalmente apertar. Sabe o que é foda? A gente ama a mãe, mas como é chato estar perto dela. Ela está sempre reclamando de algo. Do tempo, da comida, da forma como a gente vive. Nunca está satisfeita. E pior, ela faz a gente se sentir culpado por estar feliz, por estar vivendo a vida da gente. Amor? Eles diziam que me amavam, mas enquanto escreviam isso, enquanto planejavam me revezar como um pacote que ninguém quer guardar,
enquanto calculavam meu custo de água e eletricidade? Isso era amor? Continuei lendo, descendo cada vez mais fundo naquela toca de coelho da minha própria família. Havia mensagens antigas, datas que remontavam meses. Isso não era uma conversa de impulso, não era uma discussão momentânea. Isso era um tópico recorrente. A mãe vem novamente no fim de semana? Não aguento! Por que não tentamos colocar ela numa casa de repouso? Seria mais fácil para todos nós. Uma casa de repouso. Eles estavam discutindo me colocar numa casa de repouso como se estivéssemos falando sobre descartar um móvel velho que não combinava mais com a decoração da sala. Meus olhos estavam marejados. Minha garganta apertada. A batida do meu coração tinha ficado tão acelerada que eu podia ouvi-la dentro do meu próprio ouvido. Coloquei o celular de Lucas no sofá ao meu lado, tremendo, sem forças para continuar lendo, mas também sem conseguir parar de pensar em tudo o que já tinha visto. Lucas estava no quarto estudando, completamente inocente, sem saber que sua avó havia descoberto um abismo inteiro de desamor que ela não sabia que existia. Eu deveria devolver o celular. Deveria fingir que nada tinha acontecido. Mas como? Como eu poderia abraçar Camila de novo quando ela chegasse para o almoço? Como poderia sorrir para Felipe e agir como se tudo estivesse bem? Como poderia ouvir Fernanda reclamando de algo qualquer e não pensar em todas aquelas mensagens sobre mim? As lágrimas finalmente caíram, silenciosas, escorrendo pelo meu rosto enquanto eu permanecia ali, sozinha na sala, com o peso de conhecer exatamente o que meus filhos realmente pensavam de mim. Mas o pior ainda estava por vir. Eu ainda tinha o celular de Lucas na mão, e apesar de cada fibra do meu corpo estar gritando para parar, para devolver o aparelho e fingir que nunca vi nada, meus dedos continuavam se movimentando pela tela. Era como se aquele telefone estivesse puxando a verdade de mim, obrigando-me a absorver cada pedaço de decepção que ele continha. Rolei para cima nas mensagens, voltando dias, uma semana, 2 semanas. E quanto mais recuava, mais eu entendia que isso não era novo. Isso não era uma conversa ocasional de um dia ruim. Era um padrão, uma rotina de reclamações sobre mim, sobre minha presença, sobre minha existência. Fernanda havia escrito em uma ocasião anterior: "Vocês percebem que a mãe está ficando uma despesa da família? Tipo, ela gasta com comida, com luz, com água, com gás. E o que ela contribui? Nada. Às vezes ela lava alguns pratos, arruma a cozinha, mas basicamente a gente está sustentando uma pessoa que não produz nada. Despesa." Aquela palavra voltava sempre. Eu havia gasto 70 anos de minha vida. 70 anos. Criando filhos, trabalhando, sacrificando meus sonhos pelos deles. Eu havia aberto mão de um relacionamento sério, depois que o pai deles nos deixou, porque pensei que era mais importante estar presente para meus filhos. E agora, na minha idade, quando eu não conseguia mais trabalhar, quando precisava de um pouco de ajuda, eu era uma despesa. Continuei lendo. E então encontrei a mensagem que fez meu coração parar de bater por alguns segundos. Era Roberto. Meu filho Roberto, que eu havia levado à escola todos os dias quando ele era criança, que eu ajudei a preparar para o vestibular passando noites em claro estudando com ele, que eu comemorei quando ele se formou como se fosse minha própria vitória. Roberto havia escrito: "Sério mesmo? Vamos conversar sobre a possibilidade de a mãe ir para uma casa de repouso? Tipo, uma bem legal, uma daquelas que tem atividades, enfermeiros, outras pessoas da idade dela. Isso resolveria o problema de todos nós. Ela teria companhia, teria cuidados profissionais, e a gente teria nossa vida de volta. Seria uma situação ganha-ganha. Casa de repouso. Aqueles em minha geração chamavam de asilo, uma casa para velhos. Um lugar onde a gente vai para morrer, enquanto os filhos continuam vivendo suas vidas em paz, sem incômodos." Felipe respondeu: "Não descarto a ideia, Roberto. Realmente não descarto. Mas e se ela não quiser? A gente sabe como ela fica quando algo não é do jeito que ela quer. Vai fazer drama, vai dizer que a gente a abandonou, que não queremos mais dela. Ela não precisa querer." Camila comentou:
A gente poderia apresentar isso como uma sugestão do médico dela, que seria mais seguro, que ela teria mais cuidados. Às vezes a gente tem que fazer o que é melhor por ela, mesmo que ela não concorde. Fazer o que era melhor por mim. Aquela frase, tão doce, tão planejada, era na verdade um eufemismo para nos livrar dela sem parecer culpados. Meu peito arfava. Eu tentava respirar, mas era como se o ar tivesse ficado pesado, como se meus pulmões não conseguissem expandir direito. As lágrimas agora corriam livremente, não mais silenciosas, mas com soluços presos na garganta. Continuei rolando, e quanto mais lia, mais a realidade se tornava nítida e inegável. Não era amor que eu via refletido naquelas palavras. Era obrigação, irritação, ressentimento mascarado de preocupação. E então, em uma mensagem de meia-noite. Meia-noite. Como alguém conseguia estar acordado naquele horário conversando sobre isso? Fernanda havia escrito uma coisa que me fez sentir como se alguém tivesse colocado uma mão dentro do meu peito e apertado meu coração com toda a força possível. A gente ama a mãe, né? Tipo, ela é nossa mãe. A gente a ama. Mas vamos ser sinceros. Ninguém ama ela realmente. A gente tolera. A gente tem obrigação de gostar dela porque ela nos pariu. Mas amor verdadeiro? Aquele amor que você sente por uma pessoa porque gosta realmente dela? Ninguém tem isso. É tudo máscaras. Tudo fingimento. A gente ama a ideia do que ela foi para a gente quando éramos pequenos. Mas a pessoa que ela é agora? Ninguém gosta de estar perto. A gente suporta. Não ama. A tela do celular embaçou completamente com as lágrimas. Minha respiração se tornou superficial. Senti o peso no peito aumentar, 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 até quase me sufocar. Ninguém ama ela realmente. Aquela frase ecoava na minha mente como um sino fúnebre. Não era uma crítica que eu poderia refutar. Não era uma observação momentânea que poderia ser explicada como um comentário precipitado. Era uma confissão. Uma admissão de que tudo que eu pensava ter construído com meus filhos, aquele laço sagrado entre mãe e filhos, era nada mais que uma encenação de ambos os lados. Coloquei o celular no sofá. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurá-lo. Olhei ao redor da sala silenciosa, como se a casa pudesse me oferecer alguma resposta, alguma contradição para o que eu havia lido. Mas não havia nada. Apenas o silêncio ensurdecedor da verdade. Lucas continuava em seu quarto, estudando, completamente inconsciente de que meu mundo havia desabado. Eu podia ouvi-lo mexendo em seu material escolar, a música baixa vindo de seus fones de ouvido. 7 décadas, 70 anos de vida. E aquela era a conclusão. Eu era tolerada. Eu era uma obrigação. Eu era uma despesa que meus filhos planejavam se livrar colocando-me em uma casa para idosos, onde eu poderia morrer cercada por estranhos, enquanto eles retomavam suas vidas perfeitamente satisfeitas. Olhei para minhas mãos enrugadas, as manchas de idade, as veias salientes que contam a história de cada ano vivido. Essas mãos já haviam preparado milhares de refeições para aqueles que agora me chamavam de incômodo. Essas mãos já haviam curado feridas, secado lágrimas, oferecido abraços quando ninguém mais estava ali. E agora, ninguém realmente me amava. A realidade me atingiu como um balde de água fria. Eu estava ali, segurando o celular de Lucas, com as mãos tremendo tão violentamente que quase derrubei o aparelho no chão. Precisava pensar rápido. Não podia deixar que Lucas soubesse o que havia feito. Não podia deixar que ninguém soubesse que eu havia lido aquilo tudo. Com os dedos ainda tremendo, abri o navegador do celular dele. Meus olhos estavam marejados, minha visão embaçada, mas eu tinha que fazer isso. Tinha que ter prova. Não para confrontar ninguém. Ainda não sabia sequer se conseguiria fazer isso, mas para ter certeza de que não era um pesadelo, de que aquilo realmente havia acontecido. Copiei cada mensagem importante. Não todas, mas as principais. As que mais doíam. As que resumiam tudo aquilo que eu havia descoberto sobre como minha família realmente pensava sobre mim. Meus dedos deslizavam pela tela, selecionando, copiando,
memorizando cada palavra como se estivesse gravando feridas em meu próprio peito. Depois, abri meu e-mail antigo, aquele que praticamente ninguém sabia que eu tinha, que havia criado anos atrás quando aprendemos sobre essas coisas de internet. Comecei a copiar e colar cada mensagem em um novo e-mail. As palavras velha, despesa, incômodo, obrigação, todas elas. Colava tudo ali, em um e-mail para mim mesma, como se estivesse criando um cofre de verdades. Minhas lágrimas caíram na tela enquanto digitava. Uma delas até escorregou para o teclado do celular de Lucas, e por um breve segundo, senti medo de que ele percebesse que tinha chorado, que visse evidências do meu descobrimento. Pronto, murmurei para mim mesma, clicando em enviar. O e-mail desapareceu. Partiu para a nuvem, para aquele lugar invisível onde ninguém poderia encontrar. Meu tesouro de dor. Minha documentação do desamor. Com as mãos ainda tremendo, comecei a apagar minhas buscas no navegador de Lucas. Histórico deletado. Não queria deixar nenhum rastro. Se percebessem que eu havia descoberto, tudo pioraria. Eles ficariam envergonhados, depois irritados comigo por ter invadido a privacidade deles. Sim, porque de alguma forma isso seria culpa minha. Eu tinha certeza disso. Coloquei o celular de Lucas na mesa de centro com muito cuidado, como se fosse uma bomba que pudesse explodir a qualquer momento. Respirei fundo, tentando controlar a tremenda dentro do meu corpo. Precisava parecer normal. Precisava parecer que nada havia acontecido. Lucas, chamei. Minha voz ainda um pouco fraca, mas tentando soar casual. Já terminei com seu celular, filho. Muito obrigada por me emprestar. Mãe. Ele saiu do quarto em alguns segundos, pegou o telefone, deu aquele seu sorriso desinteressado de adolescente e voltou para seus afazeres. Nada havia mudado para ele. Nada havia mudado para ninguém no mundo naquele momento. Mas para mim, tudo havia desabado. Passei o resto do dia fingindo. Preparei o almoço quando Camila chegou. Sorri para ela enquanto comíamos juntos. Perguntei como havia sido o trabalho dela. Fingi estar interessada quando ela começou a reclamar de uma colega problemática. E o tempo todo, toda e cada segundo, eu estava pensando em suas mensagens. Em como ela havia me chamado de Dona Maria naquele grupo, como se eu fosse uma estranha. Como se entre nós não houvesse 40 anos de história. Naquela noite, depois que todos foram dormir, depois que a casa ficou silenciosa e escura, entrei em meu quarto. O quarto que Felipe tinha me dado quando comecei a passar os fins de semana lá com mais frequência. Fechei a porta com cuidado para não fazer barulho. Peguei meu velho computador portátil, aquele que praticamente não usava, e o liguei. Acessei meu e-mail. Lá estava. O e-mail que havia enviado para mim mesma, com todas aquelas mensagens copiadas, com toda a verdade reunida em um único lugar. Comecei a ler novamente. 1 vez. 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Cada leitura era como reviver aquele momento na sala, aquela descoberta que havia rasgado meu peito. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não tinha ilusões. Dessa vez eu podia ler com toda a clareza do mundo, sem esperar que estivesse enganada, sem esperar que aquilo fosse mentira. Ninguém ama ela realmente. Aquela frase continuava sendo a mais dolorosa. Continuava sendo a que me fazia sentir aquele aperto no peito que parecia que ia me asfixiar a qualquer momento. Passei a noite inteira lendo. Não conseguia dormir. Meu corpo estava ali, no escuro, com o brilho da tela do computador iluminando meu rosto enrugado. Mas minha mente estava em outro lugar. Estava lembrando de cada abraço que havia dado a meus filhos, como se fosse um adeus. Estava lembrando de cada refeição que havia preparado como se fosse a última. Estava lembrando de cada sacrifício que havia feito, sabendo agora que nenhum deles tinha sido realmente apreciado. A dor não era a dor de estar rejeitada. Não era a dor de estar sendo usado ou explorado. Era pior. Era a dor de entender que tudo aquilo que eu pensava ser amor era apenas uma ilusão. Uma mentira bonita que eu havia contado a mim mesma por 70 anos. Quando o sol começou a nascer, desliguei o computador.
Fiz meu rosto de novo. Escovei os dentes. Penteei meu cabelo branco. Me olhei no espelho e vi uma mulher que não reconhecia mais. Mas ninguém na casa poderia saber. Ninguém poderia desconfiar. Porque se descobrissem que eu havia descoberto, tudo pioraria. De alguma forma, isso se tornaria culpa minha. E aquele segredo terrível que eu estava guardando, começou a queimar dentro de mim como um fogo que nunca mais se apagaria. Os dias seguintes foram um exercício de atuação. Acordava, tomava café, conversava como se nada tivesse mudado, como se meu mundo não tivesse desabado completamente. Mas por dentro, algo havia se quebrado de um jeito que nenhuma cola conseguiria consertar. Na quinta-feira, Felipe me ligou. Aquela voz que eu reconhecia tão bem, aquela voz que me chamou de mãe centenas de vezes na vida, agora soava diferente para mim. Parecia mentira, parecia fingimento. Oi, mãe, como vai? Você vem no sábado passar o fim de semana conosco? Camila está querendo fazer aquele bolo de chocolate que você ama. Aquele bolo. O bolo que ela tinha comentado no grupo como se fosse uma obrigação. O bolo que ela fazia parecer que era amor, quando na verdade era apenas um dever cumprido. Não, Felipe, respondi, minha voz saindo estranhamente calma. Não vou poder este fim de semana. Estou com umas dores nas costas. Acho que vou ficar em casa descansando. Ele não perguntou mais nada. Apenas disse, tudo bem, mãe. E desligou. Nenhuma preocupação real. Nenhuma insistência. Apenas alívio disfarçado. A dor nas costas era mentira, claro. Minhas costas estavam bem, mas a verdade dói mais do que qualquer dor física jamais conseguiria doer. No sábado seguinte, foi Fernanda quem me ligou. Aquela voz de filha que eu tanto amava ouvir, agora só me machucava. Mãe, a gente está planejando um almoço em família no próximo domingo. Você vem? Vou fazer aquele arroz com brócolis que você gosta. Arroz com brócolis. O prato que ela havia mencionado no grupo como comida de velha chata que não come nada. Prato que ela fizera parecer um sacrifício, quando na verdade era apenas um arroz com brócolis. Não, filha. Não estou me sentindo bem. Tenho uma dor de cabeça terrível. Acho que é melhor ficar aqui quietinha. Que pena, respondeu ela. E eu conseguia ouvir o alívio na voz dela. Aquele alívio de não ter que lidar comigo naquele fim de semana. Semana após semana, a mesma coisa. Roberto me mandava mensagem perguntando se eu podia ir almoçar no seu apartamento. Camila tentava agendar um dia para irmos às compras juntas. E eu sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha uma dor. Sempre tinha algo que me impedia. E com cada não que eu dizia, sentia como se estivesse libertando uma corrente que me prendia. Era estranho. Eu deveria estar sofrendo mais, não menos. Mas, na verdade, cada rejeição que eu própria criava era como abrir uma janela em um quarto abafado. A família começou a achar estranho, como eu sabia que acharia. Felipe mandou uma mensagem. Mãe, você anda muito reclusa. Está tudo bem com você? Está triste? Quer que a gente leve você ao médico? Preocupação. Ou era apenas culpa? Era apenas ele percebendo que estavam perdendo o controle sobre mim? Estou bem, filho, respondi. Apenas cansada. Preciso de um tempo sozinha para descansar. Sozinha. Essa era a verdade. Eu precisava estar sozinha, porque estava descobrindo algo que ninguém mais no mundo havia percebido. Que estar perto de pessoas que fingem gostar de você é pior do que estar totalmente sozinho. Passei semanas assim, recusando convites, inventando desculpas, construindo uma parede invisível entre mim e a família que me havia rejeitado. No começo, quando o telefone tocava, meu coração ainda acelerava, esperando que fosse alguém realmente preocupado. Mas com o tempo, aquele coração deixou de acelerar. Deixei de esperar. Deixei de sonhar que talvez alguém realmente me quisesse. Uma noite, estava vendo televisão no quarto quando recebi uma ligação de Roberto. Oi, mãe. Faz tempo que você não vem aqui. Os meninos estão pedindo por você. Os meninos pedindo por mim. Meus netos. Aqueles que eu imaginava amar tão profundamente. Mas será que realmente os amava?
Ou estava apenas cumprindo um papel que me foi designado? Fico feliz que estejam bem, disse eu. Mas acho que é melhor eles se acostumarem com a ausência da vovó. Acho que preciso ficar longe por um tempo. Fiz uma pausa, respirei fundo e completei. Na verdade, acho que preciso ficar longe para sempre. Depois de desligar, fiquei olhando para a parede do quarto de Felipe. Aquele quarto que não era realmente meu, que estava apenas me hospedando por pena. E pela primeira vez desde aquele dia fatídico com o celular de Lucas, consegui dormir toda a noite sem sonhar. O isolamento me libertou. Não era libertação porque eu houvesse feito algo importante. Não era libertação porque meus filhos houvessem pedido desculpas sinceras. Era libertação porque, finalmente, eu havia parado de tentar. Havia parado de esperar. Havia parado de acreditar que meu amor poderia fazer diferença para pessoas que nunca realmente me amaram. E naquele silêncio, naquela ausência que criei, descobri algo que ninguém nunca me havia ensinado, que às vezes, a forma mais poderosa de amar é saber quando parar de tentar. Foi no supermercado que a vi. Estava na fila do caixa e aquele rosto me parou instantaneamente. Rosa. Dona Rosa. Aquela menina que havia sido minha melhor amiga na época de escola. Aquela com quem eu havia brincado nas ruas, com quem havia compartilhado segredos e sonhos de adolescente. Não havia há mais de 30 anos. Rosa! Chamei, e a voz saiu tremida, como se estivesse chamando um fantasma. Ela se virou, e por um segundo, nenhuma de nós reconheceu exatamente a outra. Éramos duas mulheres velhas agora, marcadas pelo tempo, pelas rugas, pelos fios brancos. Mas quando nossos olhos finalmente se encontraram, foi como se voltássemos para aquelas meninas de sempre. Maria? Maria Ferreira? Ela abriu um sorriso que iluminou aquele supermercado cinzento. Meu Deus, quanto tempo! Conversamos ali mesmo, na fila do caixa, enquanto outras pessoas reclamavam silenciosamente porque estávamos atrapalhando o fluxo. Pedimos nosso número de telefone uma à outra como duas adolescentes conspirando. Marcamos de tomar café no dia seguinte. Naquela noite, não consegui dormir direito. Era estranho. Havia semanas que eu estava mergulhada naquele isolamento que havia criado, naquela bolha de proteção onde não tinha que fingir nada. E agora, de repente, havia uma porta se abrindo. No dia seguinte, nos encontramos em uma pequena cafeteria no bairro onde ambas morávamos, porque descobri que Rosa também vivia na mesma região há alguns anos. Pedimos café com bolo e começamos a conversar. De verdade, sem máscaras. "E sua família, Maria?" perguntou Rosa tomando seu café com aquele jeito delicado que ela sempre teve. "Deve estar muito grande agora, não? Lembro que você sempre falava sobre querer ter muitos filhos." A pergunta me fez parar. Olhei para minha xícara de café, como se ela pudesse me fornecer a resposta correta. Mas não havia resposta correta. Havia apenas a verdade. "Tenho 3 filhos", respondi devagar. "Mas, Rosa, eu não sei mais se eles realmente me amam ou se apenas toleram minha existência." Ela pôs a xícara de café na mesa e me olhou com uma intensidade que me assustou um pouco. "Maria, vou te contar um segredo", disse ela. "Eu tenho 2 filhos. Uma filha que praticamente não fala comigo e um filho que faz questão de me avisar que eu não deveria vir visitá-lo sem avisar com antecedência de 1 semana. 1 semana, Maria. Como se eu fosse uma terapeuta que precisa agendar consultas." Continuamos conversando. E quanto mais conversávamos, mais eu descobria que a história de Rosa era espantosamente parecida com a minha. Filhos que reclamavam do custo de tê-la por perto. Filhos que fingiam carinho, mas que na verdade haviam como um incômodo. Uma filha que havia até sugerido uma casa de repouso. "Uma casa de repouso?" explodiu Rosa quando eu contei. "Maria, meu Deus, então não é só comigo?" Pensei que fosse algo que apenas meus filhos pensassem. "Não", respondi com uma tristeza que agora estava se transformando em algo mais leve, mais liberto. "Parece que somos 2 entre milhões." Rosa e eu começamos a nos encontrar regularmente. Toda terça-feira. Nossa terça-feira, como começamos a chamar. Nem conversávamos muito sobre os filhos. Isso machucava demais. Em vez disso, começamos a descobrir coisas sobre nós mesmas.
Rosa me convidou para uma aula de artesanato que ela estava fazendo. Estava aprendendo a fazer bijuterias de todas as coisas. No começo hesitei. Não era algo que eu jamais havia pensado em fazer. Mas fui. Naquela primeira aula, percebi algo que havia desaparecido de mim há décadas. Alegria pura. A alegria de aprender algo novo, de criar algo com as minhas próprias mãos, de estar em um espaço onde ninguém me cobrava nada, onde ninguém me julgava. A professora de artesanato era uma mulher mais jovem, talvez com 65 anos, e ela nos tratava não como velhas que estavam apenas matando tempo, mas como artistas reais, criando obra de arte reais. Rosa, olha só como essa miçanga azul fica linda aqui, dizia eu. E Rosa respondia: verdade, Maria, você tem jeito para isso. Nós duas tínhamos jeito. Para isso e para muitas outras coisas que nunca havíamos descoberto, porque estávamos muito ocupadas sendo mães, avós, esposas, cuidadoras. Estávamos muito ocupadas sendo úteis para outros para descobrirmos o que realmente nos fazia feliz. Rosa me convidou também para um grupo de caminhada que se reunia 3 vezes por semana. Eram cerca de 15 pessoas, a maioria na nossa faixa etária, todos caminhando por um parque verde da cidade. E mais uma vez, descobri algo que não esperava, que aos 70 anos eu ainda conseguia caminhar, ainda conseguia respirar profundamente, ainda conseguia apreciar a beleza de uma manhã ensolarada. Maria, você sabia que você sorri muito quando está com esse pessoal? Perguntou Rosa durante uma das nossas caminhadas. Você também sorri, respondi. Mais do que nunca nos encontramos. Sim, concordou Rosa, porque ninguém aqui nos cobra nada. Ninguém aqui espera que sejamos uma coisa que não somos. Aquelas palavras ficaram comigo. Ninguém aqui espera que sejamos uma coisa que não somos. Para meus filhos eu tinha um papel. Eu deveria ser a mãe perfeita, sempre disponível, sempre compreensiva, sempre disposta a sacrificar minhas necessidades pelas delas. E quando eu falhava nisso, quando reclamava de uma dor, quando pedia um favor, quando ocupava espaço em suas casas, eu era inadequada. Mas aqui, com Rosa, e com aquele grupo de pessoas no parque, eu podia simplesmente ser Maria. Podia ser cansada no dia que eu estivesse cansada. Podia estar alegre no dia que eu estivesse alegre. Não havia máscaras. Não havia expectativas. 3 meses depois de reencontrar Rosa, eu havia feito mais amigos no grupo de caminhada do que havia feito em uma década. Tinha meu dia de artesanato que eu esperava toda semana. Tinha meu café de terça-feira com Rosa, onde conversávamos sobre a vida, sobre sonhos que ainda tínhamos, sobre os filhos que nos haviam deixado, mas de um jeito que não mais nos destruía. Naquela noite, deitada em minha cama, mandei uma mensagem para Rosa. Obrigada por me encontrar naquele supermercado. Obrigada por me salvar. Ela respondeu segundos depois. Você também me salvou, Maria. A gente se salvou uma à outra. E pela primeira vez desde aquele dia terrível com o celular de Lucas, senti que realmente tinha motivos para estar viva. Lucas estava preocupado. Havia alguns meses que sua avó não aparecia mais na casa, e ele sabia que não era por acaso. Aquela desculpa da dor nas costas, da dor de cabeça, do cansaço. Ele sabia que havia algo mais por trás. Adolescentes de 16 anos podem ser distraídos e conectados em seus celulares, mas não são idiotas. Ele havia notado a mudança no comportamento dela logo no começo. Como ela havia parado de ligar pedindo para passar o fim de semana em casa. Como ela havia começado a recusar todos os convites. E o que o deixava mais intrigado era como sua mãe, seu pai e seus tios tinham parado de insistir. Era como se todos tivessem respirado aliviados. Um dia, enquanto estava em seu quarto fazendo a lição de casa, Lucas começou a pensar. Sua avó havia pedido o celular emprestado naquele dia. O dia em que ela fez aquela ligação para o médico. O mesmo dia em que tudo começou a mudar. E Lucas, como qualquer adolescente curioso, começou a se perguntar. Seria que ela havia visto algo naquele celular?
Abriu seu navegador e verificou o histórico. Vazio. Limpo. Muito limpo. Se havia alguém que sabia quando um histórico havia sido deletado propositalmente, era um adolescente que passava metade da vida online. E Lucas sabia reconhecer quando algo não batia. Entrou no WhatsApp. Verificou o grupo Família Sem Avó. As mensagens antigas estavam lá. E enquanto as lia novamente, agora com a mente de alguém que estava investigando, começou a perceber as implicações. Se sua avó tivesse lido isso... Meu Deus, se ela tivesse lido isso... As palmas das mãos de Lucas começaram a suar. Leu aquela mensagem de Fernanda. Ninguém ama ela realmente. Leu aquela de seu pai sugerindo uma casa de repouso. Leu tudo aquilo através dos olhos de uma avó que amava aquela família incondicionalmente. Ele se sentiu mal. Realmente mal. Não havia criado aquele grupo. Isso tinha sido ideia dos adultos. Mas havia participado dele. Havia digitado mensagens ali. Havia discutido sua avó. E agora, percebendo que ela provavelmente havia descoberto, sentia-se culpado de um jeito que nunca havia se sentido antes. Lucas ficou preso naquele dilema por 2 dias. Deveria contar a alguém? Deveria fingir que não sabia de nada? Mas quanto mais tempo passava, mais pesado o segredo ficava em seu peito. No 3º dia, ele não conseguiu mais aguentar. Seu pai, Felipe, estava na cozinha tomando café, e Lucas entrou ali com aquele jeito desajeitado de adolescente que precisa contar algo que não quer contar. Pai, eu preciso falar com você sobre a vovó, começou Lucas, a voz tremendo um pouco. Felipe levantou os olhos do seu café, parecendo confuso. O quê? O que aconteceu com sua avó? Não aconteceu nada com ela, respondeu Lucas rapidamente. Mas, pai, eu acho que ela descobriu o grupo. O xícara de café caiu da mão de Felipe. Literalmente caiu. O som ecoou pela cozinha como um sino de alarme. O quê? Felipe ficou pálido. Aquele tipo de pálido que Lucas nunca havia visto em seu rosto. Lucas, do que você está falando? O grupo do WhatsApp, explicou Lucas, suas palavras saindo rápido agora que havia começado. O grupo Família Sem Avó. A vovó pediu meu celular emprestado para fazer uma ligação. E eu acho... Não, eu tenho certeza que ela leu as mensagens. Felipe se levantou da cadeira tão rápido que quase a derrubou. Seu rosto foi do pálido para o vermelho em questão de segundos. Como você tem certeza? Perguntou. E sua voz soava diferente agora. Assustada, culpada. Porque o histórico foi deletado. E minha avó não é de deletar histórico de navegador. Mas alguém deletou. E no mesmo dia que ela pediu meu celular, ela começou a desaparecer de nossas vidas. Felipe saiu da cozinha sem dizer nada, e Lucas o seguiu. Seu pai entrou em seu quarto e fechou a porta. Mas antes de fechar completamente, Lucas ouviu Felipe digitando freneticamente em seu computador. Minutos depois, Felipe saiu novamente do quarto, agora ainda mais pálido. Meu Deus, murmurou Felipe. Ela descobriu. Ela realmente descobriu. Pegou seu telefone e começou a ligar para seus irmãos. Primeiro para Fernanda. Fê, eu preciso te contar uma coisa. Mãe descobriu o grupo. Lucas me contou agora. Ela foi ao meu apartamento, pediu meu celular e leu todas aquelas mensagens que a gente deixava lá. A resposta de Fernanda deve ter sido algo como um grito, porque Felipe tirou o telefone de sua orelha. Depois, ele ligou para Roberto. Roberto, eu preciso te avisar. Achei. Achei o motivo de a mãe desaparecer. Ela descobriu o grupo. Ela sabe o que a gente fala dela. Cada ligação era um convite para o pânico. E enquanto Felipe fazia aquelas ligações, Lucas permanecia sentado na sala, ouvindo tudo, sentindo-se responsável por ter trazido a verdade à tona. Não que aquela verdade não merecesse vir à tona. Ela merecia. Mas agora ela estava ali, óbvia, inegável, e a família inteira teria que lidar com as consequências. Aquele segredo que Maria havia guardado tão cuidadosamente, aquele segredo que a havia machucado em silêncio por meses, havia finalmente vindo à luz. E não havia volta agora. O telefone de Maria tocou pela primeira vez em meses. E depois tocou novamente. E novamente. Felipe ligando.
depois Fernanda, depois Roberto, depois Camila. Mensagens de WhatsApp chegando desesperadamente. Mãe, precisamos conversar. Mãe, deixa a gente explicar. Mãe, por favor, atende o telefone. Maria estava na varanda de seu pequeno apartamento quando o telefone começou aquele bombardeio. Rosa estava sentada ao seu lado, segurando sua mão silenciosamente, oferecendo suporte sem precisar dizer nada. Você quer atender? Perguntou Rosa suavemente. Maria ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, pegou o telefone. Mas em vez de ligar para qualquer um deles, ela abriu seu e-mail. Encontrou aquele e-mail que havia guardado por meses, o tesouro de dor que havia criado. Copiei tudo e enviei para todos eles simultaneamente. As mensagens, cada uma delas, a conversa inteira. Velha, despesa, incômodo. Ninguém ama ela realmente. Casa de repouso, tudo ali, sem contexto, sem tentativa de suavizar. Apenas a verdade bruta que ela havia descoberto naquele dia com o celular de Lucas. As respostas vieram quase imediatamente. Chamadas, dezenas de chamadas, mensagens de voz desesperadas. Felipe, mãe, por favor, isso foi tirado de contexto. A gente não quis dizer aquilo daquele jeito. Fernanda, mamãe, eu estava com raiva naquele dia. Você sabe como eu fico quando estou estressada? Aquilo não representa o que eu realmente penso. Roberto, mãe, a gente é uma família. Famílias brigam. Famílias falam coisas que não quer dizer. Por favor, não deixa isso estragar tudo. Camila, Dona Maria, a gente respeita a senhora. A gente ama a senhora. Aquilo foi só um desabafo. Desabafo. Contexto. Raiva momentânea. Todas aquelas desculpas que Maria havia ensaiado em sua mente, todas aquelas racionalizações que os filhos ofereciam, pareciam tão vazias, tão pequenas comparadas à dor que ela sentia. Mas desta vez, ela não se esconderia. Desta vez, ela enfrentaria. Marcou uma reunião na casa de Felipe. Todos compareceram. Felipe, Fernanda, Roberto, Camila e até Lucas, que estava com os olhos vermelhos de choro, carregando o peso de ter sido o porta-voz da verdade. Maria entrou naquela casa que havia sido seu lar por tantos anos, e agora era um lugar estranho. Sentou-se no sofá, aquele sofá onde havia lido aquelas mensagens meses atrás, e olhou para cada um deles. Eu li tudo, começou Maria, sua voz calma mas firme. Cada palavra, velha, despesa, obrigação. Todos vocês chamaram sua própria mãe de incômodo e planejaram me colocar num asilo para não ter que lidar comigo. Felipe tentou falar. Mãe, a gente... Deixa eu terminar, interrompeu Maria. Vocês acham que uma desculpa agora resolve? Que dizer não foi isso que quis dizer apaga aquelas palavras que vocês digitaram? Que planejaram? Que conversaram sobre por meses? A gente ama você, disse Fernanda, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não, respondeu Maria com uma calma aterradora. Vocês não me amam, vocês me toleram. Vocês têm obrigação de me tolerar porque eu sou sua mãe. Mas amor, aquele amor que faria vocês quererem estar perto de mim, isso não existe. E sabe o que mais dói? Que eu passei 70 anos acreditando que existia. Roberto se levantou. Mãe, você não pode vir aqui e dizer isso para a gente como se a gente fosse monstro. A gente trabalha o dia inteiro. A gente tem nossas próprias vidas, nossos próprios problemas. Eu sei que vocês têm suas vidas, respondeu Maria. E eu respeito isso. Mas vocês sabem o que mais me machuca? Que vocês nunca perguntaram se eu também tinha minhas próprias vidas. Se eu também tinha sonhos. Se eu também tinha necessidades que iam além de ser mãe, avó, cuidadora. Para vocês, eu era um papel. E quando aquele papel ficou inconveniente, vocês tentaram me descartar. Camila começou a chorar. Dona Maria, a gente não queria... Não me chama de Dona Maria, disse Maria, sua voz quebrando um pouco. Isso é pior do que tudo. Você chama a sua sogra de Dona Maria, não sua segunda mãe. Lucas saiu do sofá e abraçou sua avó.
Vovó, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu não sabia que isso ia machucar você tanto. Maria abraçou seu neto, e por um momento, aquele jovem representou toda a esperança que ela ainda tinha na humanidade. Mas depois, soltou-o e se levantou. Eu vinham aqui porque vocês mereciam saber que sabem o que vocês fazem, que sabem como vocês me veem. Mas não venho aqui pedindo perdão de vocês. Porque o perdão precisaria significar que vocês realmente entenderam o que fizeram. E olhando para vocês agora, vejo apenas gente assustada de ter sido descoberta. Felipe aproximou-se. Então, o que você quer, mãe? O que a gente tem que fazer? Maria olhou para seu filho mais velho, aquele que ela havia criado sozinha quando seu marido as abandonou, e respondeu com uma tristeza profunda. Eu quero que vocês entendam que eu não sou um incômodo. Eu sou uma pessoa, e eu mereço ser escolhida, não tolerada. Mas não acho que vocês conseguem fazer isso. Então, a gente vai ter que aprender a se separar. Ela caminhou até a porta. Ninguém a seguiu. Ninguém tentou impedi-la. E quando ela saiu daquela casa, Maria sentiu algo que havia perdido décadas atrás. Paz. 2 semanas se passaram depois do confronto na casa de Felipe, e Maria havia se preparado para o que viria a seguir. Sabia que a família tentaria contatá-la novamente, tentaria negociar, tentaria voltar ao status quo onde ela era apenas um incômodo que precisava ser tolerado. Mas desta vez, ela estava pronta. Felipe foi o primeiro a ligar. Sua voz soava diferente. Havia algo de genuíno nela agora, não aquele tom de alívio disfarçado que ela havia acostumado a ouvir. Mãe, eu preciso conversar com você pessoalmente. Você poderia vir aqui? Ou eu vou aí aonde você está? Escolha você. Maria respirou fundo. Tudo bem. Você pode vir aqui. Meu endereço está aquele que eu enviei para vocês. Quando Felipe chegou, ele não era mais aquele homem arrogante que havia discussões sobre casas de repouso. Parecia menor, de alguma forma, como se o peso da culpa o tivesse encolhido. Mãe, eu pensei muito nesses últimos dias, começou Felipe. E Maria deixou que ele falasse. Eu fiz coisas terríveis. A gente fez. Mas eu gostaria de consertar isso. Se for possível. Consertar como? Perguntou Maria. E sua voz não era agressiva, apenas cuidadosa. Eu quero que você volte, mas não como antes. Eu quero que você venha quando você quiser vir. Não porque a gente pede ou exige, mas porque você quer estar lá. E se você não quiser, a gente respeita. Maria observou seu filho. Havia sinceridade em suas palavras, mas também havia ainda aquele toque de esperança de que ela simplesmente voltaria ao que era antes, que tudo se resolveria rapidamente. Felipe, escuta bem o que eu vou dizer, disse Maria devagar. Você e sua família são bem-vindos na minha vida, mas apenas se vocês realmente quiserem estar aqui. Não por obrigação, não porque estão com culpa, mas porque me amam genuinamente. E isso precisa ser demonstrado com ações, não só com palavras. Claro, mãe. Claro. Deixa eu terminar, continuou Maria. Eu não vou mais ligar pedindo para passar o fim de semana. Eu não vou mais suplicar por um pouco de tempo com meus netos. Se vocês querem me ver, vocês me chamam. E se não chamarem, eu não vou ficar magoada. Porque finalmente entendi que eu não devo mendigar amor de ninguém. Nem de filhos, nem de netos, nem de ninguém. O Felipe apenas acenava com a cabeça, absorvendo cada palavra. E tem mais uma coisa, acrescentou Maria. Se eu descobrir que vocês estão falando sobre mim pelas costas novamente, se vocês estão planejando se livrar de mim, se vocês estão me chamando de incômodo quando eu não estou por perto, isso é fim. Não vai ter segunda chance dessa vez, porque eu não vou mais permitir que vocês me machucassem escondidas. Fernanda foi a próxima a chegar. Ela veio sozinha, sem levar seus filhos, e pediu desculpas com tanta sinceridade que Maria quase a abraçou imediatamente. Quase, mas conteve-se. Porque agora ela sabia que amor genuíno não era aquela emoção arrebatadora que ela havia sentido antes. Era algo mais cuidadoso, mais testado, mais real. Eu estava errada, mamãe.
Eu estava errada sobre tudo. Você nunca foi um incômodo. Você era a pessoa que me tornava melhor, mesmo que eu não reconhecesse. Eu acredito que você sente isso agora, respondeu Maria. Mas saber que você sentia isso antes e continuava falando aquelas coisas, isso dói mais do que qualquer coisa que você possa dizer agora para consertar. Fernanda chorou. Chorou muito. E dessa vez, Maria permitiu-se abraçá-la, porque havia espaço agora para um tipo diferente de relacionamento. Não o relacionamento de mãe-filha, onde a mãe existe apenas para servir, mas o relacionamento de duas mulheres que podiam realmente se amar. Roberto, por outro lado, foi diferente. Ele ligou algumas vezes, mas nunca visitou. Mandava mensagens desculpando-se, mas sempre com aquele toque de "mas você também poderia ter entendido que a gente estava sob pressão". Maria não respondeu às suas mensagens. Simplesmente deixou-as em lido. E gradualmente, as mensagens pararam de chegar. Camila também desapareceu. Felipe tentou explicar que ela estava processando as coisas, mas Maria sabia a verdade. Camila havia escolhido ficar do lado de Roberto em vez de reconhecer seu erro. E Maria deixou que ela fosse, porque agora ela entendia que nem todos mereciam estar em sua vida. Lucas, por sua vez, começou a visitar sua avó regularmente, sozinho, sem ser obrigado. E nesses encontros, ele ouvia histórias sobre a vida de Maria antes de ser mãe. Histórias que ela nunca havia compartilhado, porque estava sempre muito ocupada cuidando de alguém. Uma terça-feira, depois de uma de suas visitas, Lucas disse algo que fez Maria perceber que talvez não tudo estivesse perdido. "Vovó, eu entendo agora. Entendo por que você se afastou. E eu estou tentando fazer diferente, sabe? Com meus pais, com minha família. Tentando não repetir o que a gente fez." Maria sorriu para seu neto, porque talvez, apenas talvez, esse fosse o resultado verdadeiro. Não apenas sua reconstrução, mas a possibilidade de que a próxima geração aprendesse uma lição que essa não tinha aprendido. Seus limites estavam estabelecidos agora. E pela primeira vez, ela estava confortável com eles. O mundo abriu-se para Maria de uma forma que ela nunca havia imaginado. Com os limites estabelecidos com sua família e aquela paz estranha que vinha de finalmente conhecer a verdade, ela percebeu que havia espaço em sua vida para coisas que ela sempre havia adiado. Rosa havia sugerido um dia, durante uma de suas caminhadas no parque, que elas deveriam fazer um curso de culinária. Maria havia rido inicialmente. "Rosa, nós temos 70 anos. Para que aprender a cozinhar agora se a gente já sabe?" "Por quê?" respondeu Rosa com aquele sorriso que agora fazia parte do dia a dia de Maria. "Nós nunca aprendemos a cozinhar para nós mesmas. A gente sempre cozinhou para alguém. Dessa vez, vamos cozinhar porque nos faz feliz." E assim, numa terça-feira à noite, Maria e Rosa entraram em um estúdio culinário pequeno, mas acolhedor, onde a professora era uma mulher jovem chamada Ana, que tinha uma paciência infinita com mulheres de 70 anos, que não sabiam a diferença entre um ralador fino e um grosso. Mas o mais interessante não foi o que aprenderam na cozinha. Foi como, através da culinária, Maria começou a descobrir coisas sobre si mesma que haviam ficado escondidas por décadas. Ela descobriu que tinha jeito para criar receitas próprias, misturando ingredientes de formas que ninguém havia pedido. Descobriu que adorava a textura da massa entre suas mãos quando estava fazendo pão caseiro. Descobriu que cozinhar para si mesma, sem a pressão de agradar alguém ou de ter que ser perfeita, era realmente uma forma de meditação. 3 meses depois do primeiro curso, Maria tinha um caderno inteiro cheio de receitas que ela havia criado. Receitas que ela testava e reajustava, que ela oferecia para Rosa provar, que ela dava de presente para o grupo de caminhada. E então, veio a parte que realmente transformou Maria: escrever. Uma noite, depois do curso de culinária, ela estava sentada em seu pequeno apartamento e começou a pensar em tudo que havia vivido. 70 anos. Uma vida inteira. E quantas histórias ela nunca havia contado a ninguém? Pegou um caderno velho que tinha guardado há anos e começou a escrever. No começo, eram apenas fragmentos. A memória do dia em que seu marido a deixou. O dia em que nasceu seu primeiro filho. Momentos que ela havia vivido, mas nunca realmente celebrado, porque estava sempre muito ocupada olhando para frente. Mas depois,
As histórias começaram a fluir. Maria escrevia sobre sua infância, sobre a época em que sonhava em ser professora antes de virar mãe, sobre os amigos que havia perdido ao longo dos anos, sobre a vez em que quase deixou seu marido, mas decidiu ficar pelos filhos, decisão que agora ela entendia ter sido um erro, mas que a levou para onde estava agora. Rosa lia cada página que Maria escrevia. Maria, você tem que publicar isso. Você tem que compartilhar suas histórias com o mundo. Ninguém quer ler as histórias de uma velha. Respondeu Maria automaticamente, com aquele reflexo de autodeprecação que havia carregado por tanto tempo. Pessoas que vivem histórias como a nossa querem, disse Rosa. Mulheres que foram mães, que sacrificaram tudo, que foram rejeitadas. Elas querem saber que não estão sozinhas, que outras também viveram isso. Assim, Maria começou a compartilhar suas histórias. Primeiro com o grupo de caminhada, durante um café de terça-feira. Depois em um blog simples que Rosa ajudou a criar. E lentamente, começou a receber mensagens de pessoas dizendo que suas histórias tinham tocado em algo profundo nelas. Sua história me fez chorar, escreveu uma mulher de 65 anos. Porque meus filhos também não me ligam mais. E ler sobre como você encontrou sua própria vida me deu esperança de que eu também posso. Aquelas mensagens significavam mais para Maria do que qualquer quantidade de atenção de seus filhos jamais significaria. A vida de Maria mudou drasticamente. Começou a viajar. Não para lugares luxuosos. Sua aposentadoria não permitia isso. Mas para lugares simples, autênticos. Ela e Rosa pegaram um ônibus para a praia uma vez. Ficaram em uma pousada barata. Caminharam na areia descalças e comeram comida de rua. Maria havia sonhado em viajar quando era jovem, mas aquele sonho havia ficado para trás quando ela se tornou mãe. Agora, aos 70 anos, ela finalmente estava vivendo. O grupo de idosos ativos onde ela caminhava se tornou sua verdadeira família. Havia seu Antônio, um homem de 85 anos que contava histórias sobre a Segunda Guerra Mundial. Havia Dona Lúcia, uma mulher de 72 que estava aprendendo inglês apenas porque queria. Havia Giovanni, um homem de 70 que estava treinando para correr uma meia maratona aos 71. Nenhum deles esperava que Maria fosse perfeita. Nenhum deles a chamava de incômodo quando ela tinha um dia ruim. Nenhum deles calculava quanto ela consumia de água e eletricidade. Eles simplesmente a queriam, por quem ela era. Um dia, durante uma caminhada, seu Antônio perguntou a Maria: "Você é feliz agora, Maria?" Maria pensou na pergunta por alguns passos. Era feliz? Tinha amigos que realmente a amavam. Tinha descoberto talentos que não sabia que possuía. Tinha liberdade. Tinha propósito. Tinha respeito por si mesma. Sim, respondeu ela finalmente. Sou feliz. Não é o tipo de felicidade que eu imaginava que seria quando era jovem. Não é a felicidade de uma mãe perfeita cercada por filhos gratos. Mas é real. É genuína. É minha. Naquela noite, Maria sentou-se à sua varanda com uma xícara de chá que ela mesma havia feito, olhando para a cidade que agora conhecia de verdade, não apenas como mãe passando por ela, mas como uma mulher vivendo sua própria vida. E ela sorriu. Um sorriso genuíno, livre de culpa, livre de esperança de aprovação de alguém que nunca realmente a amaria. Aos 70 anos, Maria finalmente havia descoberto que a vida não era sobre ser necessária para alguém. Era sobre ser suficiente para si mesma. Um ano havia se passado desde aquele confronto na casa de Felipe. Um ano inteiro de reconstrução, de descoberta, de recusa em voltar ao que era antes. E agora, Maria estava em um lugar que nunca havia imaginado estar quando tudo começou. Felipe apareceu em sua porta numa quinta-feira à tarde. Mas dessa vez, não veio com desculpas apressadas ou aquele tom de "eu sinto muito que você descobriu". Veio simplesmente como um filho. Um homem de 45 anos, que havia finalmente entendido o que havia feito. "Oi, mãe", disse ele. E havia genuinidade naquelas duas palavras. "Posso entrar?" Conversaram por horas. Felipe falou sobre como havia estado em terapia, como havia começado a processar seus próprios problemas sem culpar a mãe por eles. Como havia percebido que estava repetindo com seus filhos o mesmo padrão que havia vivido, passando adiante a rejeição.
Eu quero que você volte, disse Felipe. Não como antes. Como você pediu. Porque você quer estar aqui. Não porque alguém a está forçando. E eu vou respeitar isso. Todos nós vamos respeitar. Maria observou seu filho. E pela primeira vez, viu nele um ser humano genuíno. Não apenas um papel na peça de teatro de sua vida. Tudo bem, respondeu Maria. Então vamos começar de novo. Você e eu. Como amigos que realmente se conhecem. Lucas começou a passar mais tempo com sua avó. Mas não era aquele tempo obrigatório de antes. Era tempo escolhido. Ele levava suas amigas para conhecê-la. Contava para elas sobre como sua avó havia ensinado a ele a importância de estabelecer limites. De não tolerar desrespeito, nem de família. Minha vovó é tipo a mulher mais forte que eu conheço, disse Lucas certa vez para um amigo. E Maria ouviu aquilo de longe. Daquele comentário simples veio uma alegria que nenhuma obrigação de ser mãe perfeita jamais havia gerado. Fernanda também continuou visitando. E aos poucos, ela e Maria reconstruíram uma relação que era honesta. Não era perfeita. Às vezes, Fernanda ainda tinha aquele tom crítico em sua voz. Mas agora Maria sentia liberdade de dizer: não gosto quando você fala comigo assim. Isso não é aceitável. E Fernanda respeitava, porque agora ela sabia que Maria não ia ficar por obrigação. Roberto, por outro lado, nunca realmente apareceu. Continuava mandando mensagens ocasionais, mas sem nunca confrontar realmente o que havia feito. Maria deixou-o ir, porque havia aprendido que nem todos merecem estar em nossas vidas, mesmo que sejam nossos filhos. Camila desapareceu completamente, e Maria percebeu que estava tudo bem. Nem toda a família biológica merecia ser considerada família de verdade. Mas o que mais importava era o que Maria havia construído. Ela e Rosa viajaram para o interior em um fim de semana. Ficaram em uma pousada com outras mulheres idosas, que fizeram amizade no grupo de caminhada. Comeram comida caseira, contaram histórias, riram até doer de tanto rir. Naquela noite, deitada ao lado de Rosa em um quarto de pousada barata, Maria sussurrou: obrigada por estar comigo. Você também está comigo, respondeu Rosa. A gente se salvou uma à outra. Que continue assim por muito tempo. O blog de Maria cresceu. Mulheres de todo o país começaram a ler suas histórias e a compartilhar as delas. Um dia, recebi uma proposta de uma pequena editora pedindo para publicar suas memórias em forma de livro. Maria riu quando leu aquilo. Um livro. Suas histórias em um livro real que pessoas poderiam comprar e ler. Quando o livro foi lançado, Felipe comprou 10 cópias para dar de presente. Fernanda levou uma para o trabalho. Lucas levou para a escola. E sim, aquilo que era apenas reconhecimento agora, mas era um tipo de reconhecimento que importava. Não porque a validasse como mãe, mas porque a validasse como pessoa. No seu 71º aniversário, Maria reuniu as pessoas que realmente importavam. Não era toda a sua família. Era Felipe, Fernanda, Lucas, Rosa, seu Antônio, Dona Lúcia, Giovanni e alguns outros amigos que havia feito ao longo do caminho. Pessoas que a escolhiam, não que a toleravam. Durante aquele jantar simples em sua casa, Felipe se levantou e fez um brinde. Para minha mãe, que nos ensinou que amor verdadeiro não é sobre tolerar. É sobre escolher, que eu, como pai e como filho, estou aprendendo a fazer melhor. Lágrimas escorreram pelo rosto de Maria, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de reconhecimento, porque ela tinha finalmente entendido que não precisava de uma família que a amava por obrigação. Precisava de pessoas que a escolhiam. E ela havia encontrado isso. Aos 71 anos, Maria havia reconstruído sua vida não em volta da família que a rejeitou, mas em volta de pessoas que realmente a queriam. Seu apartamento agora era cheio de risadas, de receitas experimentais na cozinha, de histórias compartilhadas. Sua vida tinha propósito, tinha alegria, tinha significado. E quando pensava naquela terça-feira, quando havia pedido o celular de Lucas emprestado, quando havia descoberto aquele grupo chamado Família Sem Avó, quando seu coração havia se quebrado de uma forma que parecia irreparável, Maria entendia agora que aquilo havia sido uma bênção disfarçada. Porque a verdade
Por mais dolorosa que fosse, havia-a libertado, e liberdade era tudo o que ela realmente precisava.